Então nós vamos estar nos encaminhando para esse tempo de palavra. Amém? Sacode esse irmão aí do lado e diz assim, ó, presta atenção. Não fica no celular. Porque Deus tá vendo, hein? Tá bom? Depois você não vai dizer, mas Deus não fala comigo. Você fica só no celular, hein? Vamos lá então? Quem é que está com fome da palavra de Deus aí? Quem é que tem desejo de ouvir a voz do Senhor? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as bem-aventuranças de Jesus, sobre um sermão muito conhecido na palavra de Deus, né? Quem é que conhece sobre as bem-aventuranças? Quem é que já leu aí, amém? Se você não leu, você vai ficar sabendo hoje o que Jesus falou a respeito de bem-aventuranças e o que é e esse poder que há nas palavras do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Nós percebemos um mundo, né? Onde que as pessoas hoje em dia, elas buscam as satisfações do seu coração, assim, né? Há uma corrida em buscar a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. Tem alguém aqui que não quer ser feliz? Não, né? Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer se sentir completo, alegre, né? Contente. Tem um filme que se chama A Procura da Felicidade. Quem é que já viu esse filme? Will Smith. Ele é um filme muito bom. E nesse filme, esse ator, ele passa por grandes desafios, né? De trabalho, correndo, com a sua maletinha lá, vendendo para os médicos aquilo que ele tinha, aqueles equipamentos. Nenhuma porta se abria para ele, com um filho. E nada dava certo assim na vida dele, né? Até que um dia ele conseguiu um emprego, e aquele homem trabalhou, nem água ele bebia, Essa é uma história real, tá certo? E esse homem, ele venceu na vida, a gente pode dizer assim, cresceu, né? Prosperou, e ganhou milhões de reais, e virou dono de várias empresas, e é uma história de vida. Assim, o nome do filme é interessante, que é A Procura da Felicidade, né? E o que era felicidade ali para ele? Ou o filme, né, ele tenta nos mostrar que é realmente conquistas financeiras, né? Sair lá de baixo e ir lá para cima, assim como aquilo fosse o anseio da felicidade entre si, né? Parece que ele encontrou a felicidade naquilo, na sua perspectiva, na sua visão de conquista, né? Então nós procuramos felicidade. Cada um aí vai perguntar o que te faz feliz, cada um vai ter uma resposta talvez diferente, né? Mas nós temos algumas mentiras sobre questão de felicidade, né? Por exemplo, algumas pessoas, elas linkam a felicidade como circunstâncias imediatas da vida, como dinheiro, como beleza, né? Uma projeção social que determina se a pessoa é feliz ou não é feliz, né? Então, há essa busca, né, dessa felicidade de se encontrar assim, dessa maneira. Algumas pessoas pensam que felicidade é simplesmente um estado constante de alegria e de satisfação, como a felicidade fosse a ausência de momentos difíceis ou de dificuldade, utopia, né? Alguns acreditam que é um destino aleatório. Por exemplo, algumas pessoas nasceram para ser felizes, outras nasceram para ser infelizes, né? Tem gente que acredita na sua vida que nasceu para dar errado. Se você tem esse pensamento aí, em nome de Jesus, está expulso da tua vida aí, tá certo? Você não nasceu para dar errado, tá bom? Tem gente que pensa assim, minha vida é uma desgraça, eu não sei porque eu nasci, né? Nasci para dar errado, enquanto a vida dos outros está tudo certo, a minha só dá coisa errada, né? Destino decidiu assim, né? E vai se enganando e mentindo para si mesmo.
Algumas pessoas também entendem a felicidade como a realização de satisfações, de necessidades pessoais, por exemplo, né? Uma pessoa que se autoaceita, uma pessoa que é bem, tem, digamos assim, tem dons, uma pessoa que é vista assim, que é elogiada, ela tem como sentimento assim essa realização pessoal de ser feliz através dessa aceitação, disso que ela tem em si mesmo ali. Algumas outras pessoas, elas têm essa questão de felicidade linkada com o amor, o afeto, né? Uma pessoa que tem bastante amizades ou não tem. Algumas pessoas linkam a felicidade como uma relação de fazer tudo o que dá na telha, ou a falsa liberdade, a gente vai dizer assim, né? Então, cada pessoa tem um tipo de pensamento, de busca dessa questão de felicidade, de preenchimento. O homem tem um anseio por preencher algo, amém? Há essa busca dentro do homem com isso daí. Mateus 6, 33, ele diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, né? Se você ler Mateus ali 6, você vai ver Jesus falando sobre ansiedade, sobre as necessidades do homem, sobre aquilo que realmente o homem precisa. Quero dizer para você que Deus é Deus que sabe o que você realmente precisa. Deus sabe o que realmente é necessário para a sua vida. Deus sabe o que você necessita. E talvez o que você tem ansiado ou buscado não seja a realidade do que você precisa. E talvez isso seja um motivo dentro do seu coração de uma corrida desenfreada que não preenche nada na sua vida, que não dá sentido, que não dá propósito. Amém? Quem é que está comigo aí? Não dá sentido, não dá propósito. É uma busca desenfreada por essas coisas. E o homem longe de Deus, ele busca tantas coisas para si próprio, né? O homem busca essa questão do poder, né? De alcançar famas, status, de ser reconhecido, de se encher com ego, com orgulho, com vaidade dentro do seu coração. Outras pessoas, uma busca desenfreada por dinheiro, sabe? Escravas de mamon, escrava das riquezas, são seduzidas, são incapazes de exercer a mordomia daquilo que Deus tem realmente nos dado sobre as nossas mãos. Então a nossa vida fica refém dessas circunstâncias, e os homens são capazes de fazerem coisas absurdas por causa de dinheiro, poder. O que é a guerra que está acontecendo? O que tem a ver? Dinheiro, meu irmão, poder. Por isso que pessoas estão sofrendo hoje na Ucrânia por causa disso. Ego, vaidade. Essa busca desenfreada do homem longe de Deus, que fica escravo dessas coisas. O homem fica escravo do seu próprio corpo, sabe? Entregue à corrupção da própria carne, da deturbação, fazendo do seu corpo um objeto de simples prazer, sem compromisso algum, sem entendimento algum. Como se esse prazer momentâneo fosse a satisfação e a verdadeira busca de um vazio. E Satanás, ele usa estratégias aí sobre a nossa vida para nos fazer refém disso tudo. A corrupção do homem coopera com isso, a tentação do homem, os instintos do homem.
são despertados, e quando nós percebemos a nossa vida está tão enrolada e está tão perdida, nós estamos tão cegos que nem percebemos que estamos cegos. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é o D com D minúsculo, né? Ele cegou o entendimento das pessoas. As pessoas não sabem o que é a vida, o propósito de vida, Deus, da onde vieram, para onde estão indo, não tem essa compreensão, esse entendimento assim. Até que nós temos um encontro real com Jesus. Até que nós estamos nessa caminhada perdida, Jesus nos encontra, as escamas dos nossos olhos são arrancadas, e nós passamos a ver e a enxergar aquilo que nós não havíamos enxergado ainda. Nós percebemos que a busca que nós sempre clamamos e corremos atrás, na verdade é Deus, sempre foi Deus. E muitas vezes, e quantas vezes nós o rejeitamos? Quantas vezes nós trocamos a presença de Deus? Quantas vezes nós nos esquecemos da presença de Deus? E daí o Senhor abre os nossos olhos, tira as escamas, sabe? Declara o seu amor sobre as nossas vidas, nos enche do Espírito Santo. E agora Ele vem sobre as nossas vidas e diz: sabe tudo que você aprendeu talvez sobre a felicidade? O Senhor nos ensina o que é felicidade na perspectiva do reino. As bem-aventuranças de Jesus, ela se refere a esse desejo, a essa verdadeira alegria, a essa verdadeira satisfação do ser humano. Ser bem-aventurado é uma perspectiva que vem do céu, é algo que vem de Deus. Quando nós lemos em Mateus 5, versículo 2 ao 12, ele diz assim: e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus, ele coloca em xeque a nossa questão de busca, a nossa questão de satisfação, o nosso pilar de alegria, o nosso pilar do homem ser completo, os nossos desejos e os nossos anseios. E ele começa a dizer: olha, vocês serão bem-aventurados se vocês experimentarão a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. E ele cita várias questões, o que para nós não parece ser muito bom, talvez, numa perspectiva terrena, numa perspectiva humana. Como é que nós vamos se alegrar com perseguição? Como é que nós vamos
se alegrar com ser insultado? Como é que vai se alegrar em chorar? Hã? Mas Deus, Ele nos pega com esse encontro dEle, e Ele começa a nos ensinar. Esse é o novo nascimento do Espírito. É o novo nascimento do Espírito que muda a nossa mente, que muda o nosso coração, que muda a nossa vida. E é esse novo nascimento que nós precisamos clamar, meu irmão. Clamar para Deus: Deus, muda a minha maneira de pensar, muda o meu coração torto, muda a minha vida, me enche do teu Espírito, me mostra o teu caminho, sabe? Mostra o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero buscar o que o Senhor tem para mim. Nós aprendemos algumas coisas sobre a bem-aventurança. Ali em Mateus 5,3, ele nos ensina sobre desenvolver um coração aprendiz. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? É uma pessoa que entende e compreende verdadeiramente que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus, eu e você não somos nada. Sem Deus não há vida, meu irmão. O pobre do espírito é aquele que realmente se entrega ao Senhor. O pobre do espírito é aquele que tira a autossuficiência do seu coração, aquele que diz, parece que é aquele versículo, né? Eu posso tudo em mim mesmo, né? Já viu esse versículo aí? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Você vai ler, ele fala sobre tribulações, ele fala sobre dias difíceis, ele fala sobre várias questões que ele passa ali, mas ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo em Cristo. Eu dependo de Cristo, eu necessito da presença do Espírito Santo. Eu não posso na força do meu braço. Entenda algo, você não pode na força do seu braço. Você não passa de pó, eu não passo de pó. Sem Deus nós não somos nada, meu irmão. Nós somos muito ousados, essa é a verdade. Somos criatura e olhamos para o Criador e olhamos assim ainda, né? Está pensando, né, Deus? Não basta um sopro do Senhor Jesus aí. Você não conta nem os dias da sua vida, você nem sabe quantos fios de cabelo tem aí na sua cabeça. Talvez você não saiba nem a sua altura aí. Deus sabe. E a gente se agiganta achando que somos alguma coisa. Olha só. Como a gente é prepotente, né? E a gente acha que nós podemos viver sem Deus. Nós achamos que a nossa vida não dá nada, né? A independência do nosso coração. Nós achamos que nós devemos ir para onde que nós queremos ir, e Deus tem que abençoar os nossos caminhos. Olha só. Quando nós deveríamos entender e compreender quais são os caminhos do Senhor para a nossa vida. Nós dizemos, Deus, me siga, né? Quando nós deveríamos seguir Jesus, mas é Deus que me siga. A gente não submete o coração ao Senhor. E daí Deus tem que vir, meu irmão, e nos quebrar, e nos moer, para tirar essa autossuficiência do nosso coração e dizer, ei, para aí, volta aqui.
Senão a gente vai indo, vai fazendo, vai achando, né? E acha que está certo ainda, já viu isso? E ele diz, ó, bem-aventurados são os pobres, são os humildes, são os pobres de espírito, são os pobres de espírito, são os aprendizes, meu irmão. Nós aprendemos com o Senhor, nós não somos donos da verdade. Nós encontramos Jesus e diz, Jesus, tudo que eu aprendi até aqui, eu entrego ao Senhor. Me ensina novamente todas as coisas. Eu quero aprender na perspectiva do seu reino. Eu quero, sabe, Ele nos deu o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos guiar no caminho da verdade. Mas o nosso coração, ele tem que ser um coração aberto. Abrir o coração. Querer ouvir a voz do Senhor. Se você veio hoje aqui para ouvir o que você quer ouvir, você veio no lugar errado. Nós viemos para ouvir o que Deus quer falar. E Deus está falando nessa noite com a gente, para o nosso coração ser um coração aprendiz. Ser um coração ensinável. Abrir mão das nossas razões e aprender do Espírito. Porque Ele está dizendo, ó, vocês serão muito alegres, muito contentes, felizes, se vocês tiverem esse coração. Nós seremos contentes se aprendemos com o Senhor isso tudo. O segundo ponto que nós aprendemos aqui sobre as bem-aventuranças é sobre nós crescermos nos dias difíceis. Mateus 5,4 diz assim, ó, bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Por que ele está dizendo isso? Chorar, todo mundo chora, todo mundo vai chorar na vida. Nasce chorando já, tá certo? A nossa questão, quando nós vivemos com Jesus e desfrutamos do Senhor Jesus, não é só o choro, mas desfrutar do consolo. Nós não choramos no vazio, nós não choramos para o nada, nós choramos para Deus, e Deus nos consola. Nós experimentarmos da consolação do Espírito Santo no dia do choro e nos dias difíceis, meu irmão, isso é uma alegria. Você não está só. Ele diz que sempre vai estar conosco, até os últimos dias eu estarei com... Você está chorando? Deus está com você. Você está no dia difícil? Deus está com você. E na perspectiva do Senhor, Ele está dizendo assim, ó, alegre-se, vocês são bem-aventurados. Por quê? Porque vocês têm a minha presença nos dias difíceis. Está chorando? Precisa de consolo? Você tem Deus e o Consolador. Nós não choramos do nada, para ninguém, para nada. Nós choramos diante do Senhor, e o Senhor nos abraça, nos consola, nos anima, nos cura, nos restaura e diz, vai lá, segue o baile, né? Nós temos a quem recorrer, mas o homem, sabe, ele busca essa questão hedonista, eu vou dizer assim, esse linguajar, mas o que seria isso? Seria o culto a si próprio. Esse culto a si próprio faz com que o homem não aceite os dias difíceis e os dias maus, que todos nós vamos passar. Faz com que o homem não aprenda nos dias difíceis e nos dias de crise aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Faz com que o homem, ele busque somente a sua satisfação, o seu prazer, o seu deleite pessoal. Se encher da sua própria maneira. Aonde que busca essa força
em si próprio, como se fosse uma força interior de mim mesmo, sem experimentar do consolo do Espírito Santo. Meu irmão, quem tem poder para curar a nossa alma, quem tem poder para curar a nossa vida, é a presença do Espírito, Deus. E nós precisamos realmente buscar isso e compreender o que Deus está nos falando nos dias de crises e entender que nós passaremos por dias de crise. Você tem que viver o luto, você tem que viver os dias ruins, os dias maus. Você não pode fingir, é isso que é esse hedonismo, fingir que os dias maus não são dias maus. Você sair achando que você está bem para se fingir forte, quando na verdade você não está. Então, eu tenho que mostrar que eu sou bom, eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu tenho que mostrar que eu consigo, né? E os homens são ensinados muitas vezes, né? Assim, né? Quando vai chorar, o que fala? O que o pai fala? Não chora, tu é homem. Não deixa vir para fora o que tem que vir para fora. Não deixa isso vir, ele vai ficando em si mesmo, vai se enchendo de si mesmo. E daí Deus quer ensinar algo no tempo de crise, Deus quer nos consolar nos dias difíceis que vão vir. E daí a pessoa não consegue experimentar disso. Olha só o que diz em Isaías 22, 13 e 14. Diz assim: naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem. Era tempo de choro, tempo de pranto. Arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. Você estava dizendo, se arrependam, né? Chorem, clamem. Esse é o tempo. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne, muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Sabe, eu vou aproveitar a minha vida, desenfreado. Eu vou fazer o que eu quero mesmo. Que chorar o quê? Que abrir o coração o quê? Eu posso, né? E daí não experimenta dessa graça. Sabia que o Espírito Santo, o próprio Jesus diz, que um dos adjetivos do nome Espírito Santo é consolador? O próprio nome já diz a função e o presente que foi nos dado. Agora, se não há dias difíceis, se não há crise, se não há choro, para que Espírito Santo? Para que consolo? Então nós temos que realmente nos lançar e desfrutar disso. Eu me lembro que eu tinha 15 anos, eu perdi uma irmã com câncer. Hoje já estou com 31, 16 anos. E eu me lembro quando eu fui no velório, todo mundo lá e tal. Era luto, era choro. Mas eu não quis chorar. Com 15 anos de idade. Disse, eu não posso chorar, meus pais estão ali. Está todo mundo chorando, eu não vou chorar. E eu me abraçava e dizia, não, está tudo bem, tudo certo. Eu fiquei o dia todo lá, de manhã até de tarde, assim, aquilo lá. Daí de noite eu fui na igreja. Que culto que eu passei o culto todo
chorando que nem um desesperado naquilo. E recebendo do consolo do Espírito Santo. Minha conversão, os meus primeiros 5 meses, o que eu chorava, meu irmão, chorava de sair ranho do nariz, assim, sabe aquele choro assim, que sai ranho assim, escorria assim, cara. Eu não tinha barba, mas saía muito ranho. Qualquer apelo que tinha, eu vinha na frente, nem sabia, eu vinha para os apelos tudo, eu chorava, eu me arrependia, nem sabia mais do que, mas é isso aí mesmo. Vamos se arrepender mesmo, vamos chorar. Chorava. Por que é isso? Deus foi lavando a minha alma, foi lavando a minha vida, não só do que aconteceu com a minha irmã, que tudo ficou, mas de todas as burradas que eu fiz no resto. Todos os arrependimentos que eu tinha feito até ali. E tinha tanta coisa para permitir para o Senhor lavar, assim, no coração, lavar a alma. E a gente não permite, muitas vezes, isso que fica com o coração de pedra. Você sabe por que a gente deixa as luzes assim? A luz, igreja escura. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você por que você não sabe. É para você, a nossa intenção é que você se sinta mais à vontade e que você possa assim se quebrantar na presença de Deus. Você consiga se entregar, e por mais que tenha todo mundo junto, você consiga ter o seu canto, o seu momento, né? Ficar todo mundo claro, você não vai chorar. Talvez as pessoas ficam com vergonha até quando a gente chama para vir aqui na frente. Quanto mais chorar na frente de alguém, pelo amor de Deus, né? Ó, Deus está falando para pessoas chorarem aqui essa noite. Para rasgar o coração mesmo e dar acesso para o Senhor. Se permitirem ser consolados pela presença de Jesus. Se permitir ser tocados e tocadas pela presença do Senhor. Receber cura de Jesus, vida de Jesus, presença de Jesus, quebrantamento de Jesus, meu irmão. Jesus quer quebrar o seu coração nessa noite. Terceiro ponto, nós aprendemos aqui sobre seja humilde. Mateus 5 diz assim: bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha só. Enquanto o mundo ele exalta o orgulho, né? Ele exalta a soberba, o reino de Deus exalta um coração humilde. Totalmente diferente. Totalmente inverso. E em Mateus 11, 29, o próprio Jesus ele diz assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Meu Deus. Você pode pensar, mas Jesus é meio orgulhoso, né, de dizer que ele é humilde. Não. Era a essência, ele sabia, ele se conhecia. Ele está dizendo, aprende a ser humilde que nem eu sou. Aprende comigo esse caminho da humildade. E deixa ser quebrado esse orgulho, esse sentimento que impede de ser quem você realmente é. De desfrutar dessa herança que Deus nos deu. Ele está dizendo, olha, os humildes têm uma herança. E herança nós sabemos que é dada só a partir da morte de alguém. E Jesus nos concedeu esse reino, essa herança, através da sua morte. Foi nos concedido uma herança. Graças a Deus que ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Mas nós desfrutamos do reino dos céus. Aqueles que aprendem com Jesus sobre o significado de andar em mansidão. Em Jeremias 23, 6, ele diz assim, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito.
o Espírito, ele vai nos instruindo e vai quebrando tudo que tem dentro do nosso coração, meu irmão. Você precisa abrir a sua vida e se permitir ser cheio do Espírito. Se nós andarmos pela força da nossa carne, que nós andarmos pela nossa alma gritando, meu irmão, você vai se perder. Você andou talvez a sua vida toda assim, você sabe que não dá em lugar nenhum. E daí nós recebemos Jesus e nós temos, é isso que eu quero para a minha vida. Legal, você recebeu Jesus, você se batizou, você se entregou, mas por que não permanece em Cristo? Não é só receber Cristo, é permanecer em Cristo, é permanecer no caminho de Cristo, é andar com Cristo, é se permitir ser cheio do Espírito para essa novidade de vida que Deus nos dá. Um coração humilde, meu irmão, é necessário, e para Deus Ele está dizendo, ó, bem-aventurados vocês que têm o coração humilde, vocês desfrutarão dessa bem-aventurança de Deus. Mateus 5,6, ele diz assim, ó, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Por quê? Porque no reino dos céus, nós desfrutamos dessa justiça que vem de Deus. A justiça que ela vem de Deus, tá certo? Ela serve tanto para juízo e condenação, mas também para a salvação e a redenção de Cristo. Se nós experimentarmos dessa justiça que vem de Deus, nós recebemos graça, misericórdia e satisfação. E se nós buscarmos nessa questão da justiça, eu quero o meu direito, né, como se Deus ele fosse obrigado a fazer as coisas para a gente, porque Deus é justo, então tem que fazer, tem que nos dar. Sabe qual é o direito que nós temos? Você sabe? O direito à condenação, meu irmão, o direito ao inferno, essa é a verdade. Se nós buscarmos o direito, mas se nós queremos a justiça de Deus sobre as nossas vidas, o Cristo que morreu por nós, sabe, que se fez pecado por nós, nós recebemos desse favor sobre as nossas vidas, sobre toda essa graça, sobre os nossos corações, sobre toda essa presença sobre as nossas vidas, que nos livra dessa condenação. O reino dos céus, ele diz que nós seremos fartos, se nós tivermos sede disso, porque Deus ele vai nos liberando, Deus ele vai nos ensinando, sabe? Essa frase aqui de Reinhard Bonk diz assim: a menos que deixamos a terra dos nossos sonhos, talvez nunca vejamos a terra do seu destino. Você tem que aprender que Deus, Ele nos chama para nós abrirmos mãos dos nossos direitos, para nós sofrermos muitas vezes a penalidade e a injustiça, porque sofrer a injustiça para Deus é a justiça de Deus. Como assim? Deixa eu entender. Deus se agrada quando nós sofremos a injustiça no sentido de não prejudicar outra pessoa. Como assim? Eu vou abrir mão dos meus direitos, eu tenho direito, e eu quero que você me dê o que é meu, eu quero que você faça o que você tem que fazer, mas você abre mão, e Deus se agrada quando nós abrimos mão muitas vezes, para não comprar briga, para não comprar discórdia, para não querer ter a razão. Você acha que tem razão, então Deus te abençoe, você tem a razão. Eu abro mão da minha justiça, eu abro mão, eu sei que eu estou certo, mas eu abro mão. Mas quando você busca só isso, Deus,
nos chama para abrir mão. E onde que nós aprendemos isso? Jesus, ele foi condenado por causa disso. Era correto Jesus ser condenado? Ele era um ladrão, ele fez alguma coisa? Não, mas ele foi injustiçado. Ponto que diz, olha, se tu és o Filho de Deus, né, desce dessa cruz aí, ó. Ele era, e ele tinha poder para fazer isso, mas ele não desceu, para buscar os seus direitos, as suas razões, para colocar o dedo na cara de alguém. Não, ele abriu mão, porque aquilo estava agradando o coração de Deus. O que a gente precisa abrir mão? O que a gente precisa perdoar? O que a gente precisa abrir mão das nossas razões aí, para desfrutarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas? Mateus 5,7 diz assim, ó: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Deus nos ensina a ter paciência com os outros. Por quê? Porque Ele tem paciência com a gente. É aquilo que nós pregamos esses 2 cultos atrás, sobre o perdão, sobre a misericórdia, né? Deus é tão misericordioso, tão bom com a gente, que Ele quer que nós venhamos a ser misericordiosos e bom com os outros e paciente com os outros. Essa alegria nós precisamos desfrutar no Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 5,8, ele fala sobre nós ampliarmos a nossa conexão com Deus. Deus está nos chamando para um tempo de pureza, por um tempo de vida com o Senhor, por um tempo de conexão, de intimidade com Deus. Para Deus, um coração puro é motivo de alegria. Deveria ser para nós também. Nós buscarmos essa pureza, nós buscarmos essa presença do Senhor. Mateus 5,9, ele diz assim, ó: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha aí, ele está falando que bem-aventurado é quem faz guerra? Hã? É quem compra briga? Não? É quem busca os seus direitos? Não. Bem-aventurados pacificadores. O que é pacificador? Pacificador, vamos chamar de bombeiro. O fogo está pegando, é o bombeiro que libera água no fogo. Você é chamado não para fazer briga, meu irmão. Olha para o lado e diz assim, ó: você não deve ficar fazendo briga. Recebeu aí? Você foi chamado para trazer paz. Amém? Vida de Deus, harmonia sobre o lar, sobre as famílias, sobre as pessoas onde Deus te colocou. Nós somos pacificadores. Nós resolvemos problemas, nós não criamos problemas. O diabo já faz isso, meu irmão, não precisa de você e nem de mim para isso. Então não coopere com essas coisas, resolva os problemas, não crie problema. Ele já vem sem você criar, não precisa ter mais gente criando, amém? Nos ajuda aí. Então você é um pacificador. Deus quer que você tenha um coração de paz, você promove paz. O Filho de Deus não é reconhecido pelas batalhas que ganha, mas pelos lugares que ele pacifica. Olha só. Vocês estão comigo aí? Estamos indo para o final. Mateus 5, dos 10 a 11, ele fala assim: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia
contra vocês. Amém? Ele está falando aqui que nós seremos alegres se através do testemunho que nós damos em Jesus, amém? Caráter de Cristo, andar como Jesus andou, promover o que Jesus promoveu, amém? E daí nós vamos receber a perseguição, as afrontas, os insultos que Jesus recebeu por fazer o que é certo, fazer o bem, por amar as pessoas, por perdoar, por pregar o reino, amém? Jesus foi perseguido por essas coisas, não foi perseguido porque ele era um homem mau, bem pelo contrário, ele foi perseguido porque ele era um homem muito bom, que a bondade dele, o caráter dele confrontava os maus, confrontava aqueles que estavam escondidos, confrontava a religião daqueles que se achavam que eram dono de Deus. E esse confronto que levou ele à cruz. Mas, meu irmão, nós precisamos nos analisar, amém? Nos enxergar. Tem gente que estão me perseguindo, estão me afrontando, estão falando isso e aquilo outro, estão, né? Só querem o meu mal, isso e aquilo outro. Mas talvez você esteja dando motivos, não é o testemunho de Cristo. Você está brigando, está sendo perseguido por causa de um desvio de caráter mesmo, por causa de um mau testemunho mesmo. Uma coisa é ser perseguido com razão, amém? Outra coisa é ser perseguido por fazer o que é reto em Deus. Deus quer que nós tenhamos a consequência da perseguição pelo testemunho que nós andamos como Jesus. E ser perseguido por causa do Evangelho, para nós, entenda algo, deveria ser uma honra. Atos, você vê os apóstolos, eles foram chamados no Sinédrio, foram chamados diante dos sacerdotes, de todas aquelas pessoas, e disseram para eles: ó, o seguinte, eu estou falando para vocês aí, ó, vocês têm que parar de pregar sobre Jesus, vocês estão infestando aí Jerusalém com essa seita aí, estou avisando vocês. Chegaram, meteram pressão neles, meus irmãos, prenderam eles, disseram para eles não pregar, falaram que, enfim, ameaçaram eles. Quando eles saíram de lá, sabe o que você lê no texto? Diz assim, ó: e os apóstolos se alegraram, pois foram perseguidos pelo nome de Jesus. Daí nos coloca no chinelo, né? A gente é perseguido, talvez você esteja sendo perseguido por causa de Jesus, meu irmão. E você está dizendo: Deus, por que estão me perseguindo e estão fazendo isso? Deus, não deixa. Deus está dizendo: eu estou feliz contigo, e você está chorando aí. Ser perseguido por causa de Jesus é uma honra, meu irmão. Ser perseguido por fazer a obra de Jesus. E nós precisamos ter posição espiritual nisso daí. No mundo espiritual não tem campo neutro, meu irmão. Nós devemos nos posicionar do lado do reino de Deus, da justiça de Deus. E quando nós somos perseguidos, é porque nós estamos incomodando o inferno. A luz está sendo lançada sobre as trevas, amém? Você está fazendo o seu papel, você está fazendo aquilo que você foi chamado em Deus. Você é luz, e a luz vai confrontar as trevas, meu irmão. Você vai ameaçar o inferno. E para nós encerrarmos aqui, Mateus 5,12 diz assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós devemos buscar isso tudo com Deus, amém? Salmos 4, versículos 6 a 8, ele diz assim:
Muitos perguntaram, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo durmo, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olha só. O Senhor, Ele é bom. Deus é bom. E Ele quer mudar o nosso entendimento de satisfações, de alegrias momentâneas, de prazeres passageiros, e nos dá essa alegria eterna, essa alegria que vem do reino dos céus, essas bem-aventuranças, meu irmão. Nós precisamos desfrutar disso que a palavra do Senhor nos diz. Bem-aventurados são. Que você tenha uma semana abençoada por Jesus, que você desfrute do consolo e das bem-aventuranças do Senhor sobre tua vida. Você é feliz, amém? Talvez você pensava que não era, mas na perspectiva do reino, se você está vivendo com Jesus, a sua vida está no caminho do Senhor, você é feliz em Jesus. Jesus é a base da sua alegria. Jesus, com seus princípios, é a base da nossa motivação e satisfação. Você é feliz sim. O seu destino, a sua herança já é alegre, meu irmão. Se alegre, porque a você pertence o reino dos céus. Se alegre, porque você é filho, filha de Deus, amém? Vocês são alegres no Senhor. Obrigado, Jesus, amém? Estamos despedidos.